Olá pessoal, domingo de Páscoa, eu gostaria de falar sobre esse assunto que nos traz tanta reflexão e tantos ensinamentos. Bom, Jesus foi traído por Judas, né? Judas vendeu a localização de Jesus. Justamente Judas, que era um dos discípulos de Cristo, que foi escolhido por Cristo para andar com ele, para aprender sobre os ensinamentos dele e de repente ali futuramente levar a sua mensagem. Justamente Judas, que conviveu com todos os milagres que Jesus praticou, com todos aqueles ensinamentos. Eu acredito que para Cristo deve ter sido um momento muito difícil. Logo após isso, havia tido a Santa Ceia, então a Bíblia relata que Cristo não se alimentou depois disso. Ele passou ali momentos difíceis com Anás, Caifás, Pilatos, depois Pilatos de novo. Então ele já estava ali bastante debilitado, já tinha sofrido bastante. E as autoridades, naquele momento, eles tinham o costume, né, na Páscoa, de libertar um criminoso. Então eles propõem Jesus ou Barrabás. Né? Incrível que Jesus não era um criminoso. Mas eles propõem a libertação de uma dessas pessoas. E as pessoas pedem pela libertação de Barrabás, por incrível que pareça. Por incrível que pareça mesmo, porque Cristo não tinha crimes, ele não tinha praticado crimes. Pelo contrário, poucos dias antes ele entrou em Jerusalém, a gente sabe dessa famosa história, ele entrou em Jerusalém montado num jumento, em que todo mundo aclamou ele, todo mundo se juntou próximo dele e tal, Jesus, rei dos judeus. E eu acredito que essas mesmas pessoas que fizeram esse aglomerado todo, talvez fossem as mesmas que tivessem escolhido Barrabás neste momento, né? E essa é uma das primeiras reflexões que eu trago para mim, porque quais são as escolhas que nós estamos fazendo para as nossas vidas? É Jesus ou é Barrabás? Será que eu estou indo na escolha da maioria? Será que eu estou optando por coisas que estão na minha vida indo pela maioria? Ou será que eu estou analisando quais são as escolhas que eu estou fazendo? Esse é um dos primeiros ensinamentos que eu trago para mim. Então, naquele momento, aquelas pessoas escolhem libertar Barrabás, né? E Jesus, que tinha sido aquela pessoa que passou, não foi muito tempo, foi pouco tempo com eles, trouxe cura para algumas pessoas, enfim, trouxe ótimas mensagens de aprendizado e tudo mais. Mas os judeus naquela época, eles esperavam, e alguns ainda esperam até hoje, por um super líder, por um militar, por um sacerdote, por quem sabe, até um novo Davi. Né? E eu já falei muitas vezes aqui nesse canal que esse mundo aqui, ele é passageiro. Esse mundo, ele nos trouxe, nós estamos aqui para termos aprendizados, para termos transformações. E Jesus não esperava ser rei dos judeus. Qual que seria o objetivo dele com isso? Não. O objetivo de Deus para nós é vida eterna. Não é reinar aqui, isso daqui é passageiro. É vida eterna, né? Eu também sou uma pessoa que estou aqui trabalhando, lutando, né? Trazendo uma vida melhor, de mais conforto e tudo mais, mas o objetivo mesmo, real, é vida eterna. E esse era o objetivo de Jesus, não era trazer um reinado e tudo mais, libertar os judeus naquele momento, os romanos, era vida eterna, né? Então, inclusive, hoje, quando a gente escuta algumas pessoas falando por exemplo, Isaías 53, que fala sobre Cristo, mas é uma tradução errada, né? Na opinião deles, é uma tradução errada. Tudo bem, então vamos excluir Isaías 53 do Velho Testamento. Vamos falar de todos aqueles rituais que existiam para expiação. O que é expiação? É perdão dos pecados. Como que eram esses rituais? Uma pessoa pecava, ela trazia um animal, que era uma pomba, um cordeiro, enfim, outros animais lá, que eu já nem lembro mais quais são, para serem mortos no templo, e aquilo ali simbolizava, era um símbolo do perdão dos pecados. Então era uma tradição já. Ok. Quando Jesus veio para esse mundo, além de todos os ensinamentos, ele morreu por nós. É como se nós pegássemos toda aquela tradição
deixássemos ela lá para trás e trouxéssemos ela aqui agora, como Jesus simbolizando aquele animal que foi morto para o perdão dos meus pecados. Uau! O próprio Deus vindo para este mundo para perdoar os meus pecados. Uau! Só que aquelas pessoas, elas estavam tão arraigadas a regras. Eu estava até esses dias escutando um judeu falando como que são as regras daqueles mais tradicionais, como que são as regras. Eles estão muito apegados a regras e pouco apegados à salvação. Salvação, vida eterna. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, eles estavam esperando um líder, um segundo Davi, de repente, e Jesus não, veio todo simplão, né? Dando valor àquelas pessoas simples, humildes, andava também com os ricos, enfim. Mas ele destituído de regras, não destituído de mandamentos, por exemplo, a questão de todos aqueles 10 mandamentos, mas destituído de regras. Tá entendendo o que eu tô falando? Veio para nos mostrar uma visão diferente da religiosidade vivida naquela época. Outra coisa interessante é quando Cristo foi carregar a sua cruz, quando deram para ele uma cruz que não era para ele, essa cruz foi feita para Barrabás, porque Barrabás ia ser crucificado pelos seus pecados, pelos seus crimes, na verdade. Jesus começa a carregar aquela cruz pesada, ele já vinha ali há uns 2, 3 dias super debilitado, por ter sido julgado, por ter passado por aquele tanto de gente, por ter conversado, por ter se defendido e tudo mais, por ter sido açoitado. Então ele começa a carregar aquela cruz super debilitado e não apareceu nenhum dos discípulos para o ajudar, né? Nenhum dos discípulos. Eu imagino que para ele deve ter sido uma dor muito grande de ver os seus melhores amigos, aquelas pessoas que ele tanto teve carinho de ensinar, não os acompanhando naquele momento. Então quem carregou a cruz para ele foi Simeão. Quando ele chega no momento de ser crucificado, eu imagino que ele teve várias outras dores. Quando eu falo várias outras dores, não só físicas, né? Porque eu não vou nem citar o que ocorreu, porque eu deixo para vocês lerem e vocês já sabem o que ocorreu naquele momento da crucifixão, de tanta dor que ele passou. Mas eu acredito que no olhar daquelas pessoas com tanto ódio e com tanta vontade que ele fosse morto, eu acredito que deve ter sido muito ruim. Muito ruim, ainda mais por ele não ter nenhum crime. Quando hoje a gente vê aí, né, quando se fala de crimes passionais e tudo mais, as pessoas analisam a forma como ocorreu o crime. Eu analiso a forma como ocorreu a morte de Jesus, o quanto aquelas pessoas tiveram ódio naquele momento da crucifixão. Na Bíblia fala que eles pegaram as vestes de Jesus, ele arrancou a roupa dele, e rasgou as roupas e vendeu as partes daquelas roupas. Gente, que é isso? Eu acredito que não só a dor física daquele momento humilhante todo, mas a dor de olhar para a raiva daquelas pessoas e de olhar para aquela multidão que estava ali e de observar que a maioria daquelas pessoas não o aceitavam. E de ver que é assim até hoje. E por ele ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, por ele ser aquele cordeiro que eu falei, que as pessoas matavam aquele cordeiro para que seus pecados fossem perdoados, que era uma tradição, eu imagino que ali naquele momento ele sentiu o peso de todos os pecados, que por ele deve ter sido muito difícil também. Enfim, a morte de Jesus, ela traz para mim muitos aprendizados, muita reflexão. Eu gosto muito do Velho Testamento, eu gosto muito de Moisés, Davi, Samuel, enfim, N heróis que a gente vê aí Abraão, Jacó, Isaac, enfim, vários heróis que a gente vê, são histórias fantásticas e lindas, mas a história de Cristo é uma história de renovação, sabe? Eu enxergo como uma renovação da nossa religiosidade, renovação da nossa espiritualidade, de ver que o próprio Deus
morreu pelos nossos pecados, que foi um símbolo fantástico. Eu acredito que a Bíblia é cheia de códigos, a Bíblia nos traz tantos símbolos, tantos significados para a nossa vida atual. Então eu não vou nem citar tudo que eu poderia aprender com a morte de Cristo aqui. Mas um pouco que eu trouxe, eu gostaria que vocês refletissem nesse significado, porque foi maravilhoso. Maravilhoso tudo isso. Bom, eu espero que com um pouco que eu falei aqui, vocês possam refletir e trazerem para suas vidas, tá bom? Um abraço.